Olá, prezados irmãos e irmãs, a nossa alegria de estar aqui falando para você que sintoniza este programa através do seu meio de comunicação, seja televisão, seja internet, quem sabe até rádio e assim por diante. Nós começamos já há 2 programas apresentando este documento, né? Seria bom você olhar, documento chamado chamado Caderno do Concílio. Eu já falei aqui que são 34 cadernos. Isso é pequeno, né? 100 páginas por aí. Mas no fundo seria o quê? Uma recuperação, uma olhada, como diz o Papa Francisco, um revisitar os documentos do concílio. O compêndio do Concílio Vaticano II, ele tem 16 documentos. E o concílio aconteceu de 1962 a 1965, trazendo assim uma grande riqueza para a igreja, uma grande mudança na história da nossa igreja. E eu estou olhando justamente sobre a história. Aliás, esse primeiro caderno fala da história do Concílio Vaticano II, história e significado para a igreja, com a apresentação, a introdução feita pelo Papa Francisco. Foi o primeiro programa que a gente fez aqui sobre o documento. E nós estamos então em direção ao Jubileu de 2025. Aqui no livro, né, no caderno, está Peregrinos de Esperança, né? Então nós fazemos um caminho nesse ano de 2024, caminho de oração, de reflexão, de revisitar o Concílio Vaticano II, em preparação para o jubileu do ano que vem. Agora, continuando a reflexão do programa passado, quando a gente falava da história do concílio, uma semana antes do início, o Papa foi a Loreto e foi a Assis para pedir a proteção da Virgem Maria e de São Francisco pelo concílio que ia começar. Esse é o Papa Leão XIII. Então ele primeiro fez essa preparação espiritual, pedindo a proteção de Nossa Senhora, a proteção também de São Francisco. A abertura do concílio foi com uma longa procissão de bispos. Olha bem, uma longa procissão de bispos lá em Roma, que foi transmitida pela televisão de todo mundo, né? Dentro do estilo da comunicação daquele tempo. Como tocar a catolicidade da igreja. Então, olhando para aquela multidão de bispos, 2.000 bispos, né, fazendo esse caminho ali pelas praças de Roma, quem fez esse documento colocou assim: foi como se estivesse tocando a catolicidade da igreja. E o Papa então foi rodeado por mais de 2.000 bispos. Quer dizer, a figura do Papa, a figura de unidade, os bispos todos ali com ele, para começar esse grande empenho que foi a realização do Concílio Vaticano II. Na abertura, o Papa exortou aos bispos, dizendo assim: falem com liberdade, sem definição de normas doutrinais, de novas doutrinas, mas de mudança de atitudes. Então o próprio Papa já colocou vamos dizer assim, a base para o concílio: falar com liberdade, não definir novas doutrinas, não foi a finalidade do concílio, mas que fosse um concílio que levasse a mudanças de atitudes. Estamos em novos tempos, então as mudanças de atitude, a forma de agir, de compromisso, de responsabilidade na sociedade atual. Então da praça vinha como que um zumbido, o povo disse isso, né? Como vindo da praça, como que um zumbido de vozes, com gritos de júbilo e entusiasmo do povo. Quer dizer, todos os 2.000 bispos caminhando ali na praça e o povo assistindo aquilo, né? Como se estivesse tocando na catolicidade da igreja, mas os bispos diziam assim, que ouviam como se fosse um zumbido de vozes que vinha da praça do povo, com alegria pelo que estava acontecendo. Agora, a organização inicial seguia o esquema do Concílio Vaticano I, correndo inclusive o risco
de se transformar em repetição de temas conhecidos. Essa foi uma grande preocupação no início do concílio. Houve discussões entre aqueles que eram progressistas com aqueles que eram conservadores sobre certas questões, mas isso com o tempo foi superado. Essas divergências progressistas, conservadores, questões, cada um trazendo a sua questão, sua maneira de ser, a sua tradição, mas com o passar do tempo, com as discussões, com as reflexões, logicamente tudo isso foi superado e o concílio seguiu dando seus passos, passos fundamentais, e esses passos logicamente foram gerar aquilo que nós temos hoje, o compêndio do Concílio Vaticano II com seus 16 documentos. Muito bem, eu vou continuar refletindo sobre isso nos próximos programas, contando sempre com você. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até o próximo programa.